Então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Nós vamos iniciar a atividade do segundo Encontro Nacional de Direitos Humanos e Inclusão do Grupo Cruzeiro do Sul Educacional. Nosso convidado de hoje é o professor Francisco Celso. Ele vai apresentar as particularidades do projeto RAP, né? É um convidado especial. O professor Francisco Celso é professor de História, especialista em educação inclusiva, mediador social, produtor cultural, pesquisador, palestrante e diretor pedagógico da Associação Respeito e Atitude. O professor Francisco Celso, ele é um grande entusiasta, né, de tratativas que envolvem os direitos humanos. É um professor que tem esse perfil, né, de prevenção com as ações, com as atividades. É um professor engajado na cultura. Ele foi um professor premiado por várias situações, vários anos, e o último prêmio foi em 2021. Ele recebeu o prêmio BSB 2060 e foi vencedor também do edital Cine de Expressão. Então, professor Francisco Celso, muito obrigada por ter aceitado o convite. O professor Francisco Celso também faz parte da Rede Brasileira de Educação e Direitos Humanos, aqui do Distrito Federal. É um grande entusiasta e muito grata por ter aceitado o convite e expor para nós um pouquinho o que é o projeto, né, como foi concebido, o que são as ações, as principais vertentes e os objetivos. Quero agradecer a todos que estão aqui conosco, participando desse momento. É um momento muito rico, que traz essas perspectivas dos direitos humanos, da inclusão, trabalharmos as diferenças, as tratativas que, sem dúvida, são muito emergenciais a esse período nosso que estamos vivendo. Bem, então, professor Francisco Celso, vou passar para você. Muito obrigada pelo aceite, muito obrigada por estar aqui conosco. O Grupo Cruzeiro do Sul agradece e seja bem-vindo. Ok, eu que agradeço o convite, tá, Gisela? É um prazer estar aqui batendo esse papo com vocês, desejar uma boa tarde aí a todas e todos e parabenizar, né, o Grupo Cruzeiro do Sul Educacional pela iniciativa. Acho que é uma pauta que tem que estar sempre sendo debatida pela sociedade para a gente avançar, né, fazer com que os direitos humanos não virem letra morta, mas que eles se efetivem na prática para todas e todos e não para uma minoria privilegiada. Eu vou iniciar minha fala, tá, Gisela? Lembrando da data de hoje. Eu não poderia deixar de fazer menção à data de hoje. Hoje, 13 de maio de 2022, está completando 134 anos da falsa abolição da escravatura no Brasil, né? Quando eu falo falsa abolição, algumas pessoas questionam, será que foi falsa mesmo? Será que não foi? Eu afirmo categoricamente que a abolição no Brasil ela foi falsificada em vários sentidos, né? Em especial na narrativa, que evidencia a figura da princesa Isabel e invisibiliza a luta da população negra por sua emancipação, colocando ela como heroína, como benevolente, e na verdade ela não foi nem heroína nem benevolente, né? A abolição da escravatura no Brasil, ela só aconteceu por questões econômicas, por interesses externos, né? Da Inglaterra, que estava vivendo um processo de revolução industrial, e que não tinha interesse mais na manutenção do regime escravocrata em nenhuma parte do mundo. E a Inglaterra era a principal potência do mundo naquele período. Então ela fez pressão para que os outros países abolissem a escravidão, porque para a Inglaterra era mais interessante o trabalhador assalariado, que teria dinheiro para consumir os produtos que ela estava produzindo em larga escala. Então, cedendo essa pressão, é que a princesa Isabel acabou assinando a Lei Áurea, que não significou a emancipação da população negra, muito pelo contrário, mostrou toda a política eugenista do Estado brasileiro, que não oportunizou
A população negra não deu um pedaço de terra para plantar, não deu oportunidade de emprego, de moradia, de renda, enfim. E a população negra, boa parte, teve que voltar para as fazendas e continuarem sendo tratados como escravos e escravas, e a outra parte que não quis voltar para as fazendas acabou partindo para o banditismo, acabou se instalando em moradias precárias, dando origem às primeiras favelas, que hoje o pessoal chama de comunidades, né? E ela é falsificada também porque é uma abolição incompleta, né? Como eu disse, que não oportunizou nada para a população negra, e isso reflete até os dias de hoje, onde a maior parte das pessoas no Brasil que estão na linha da pobreza, na linha da miséria, são pessoas negras, um país onde as pessoas negras têm mais dificuldade de acessos aos bens e serviços fundamentais, que é o que a gente chama de direitos humanos, né? Saúde, educação, emprego, moradia, renda, saneamento básico, esporte, lazer, cultura e por aí vai. E o reflexo disso eu percebo muito onde eu atuo, né? Eu atuo no sistema socioeducativo. A Gisela já falou que eu sou professor de história, né? Sou professor de história da Secretaria de Educação desde o ano de 2008. Mas de 2015 para cá eu estou atuando no sistema socioeducativo, mais especificamente na Unidade de Internação de Santa Maria, onde atendo jovens, né, entre 12 e 21 anos de idade, que estão cumprindo medida socioeducativa de privação de liberdade. E o reflexo dessa abolição incompleta é que lá 80% dos jovens que lá estão se autodeclaram negros e negras. 100% deles são moradores das regiões periféricas do DF em torno. Então, isso mostra também um pouco da nossa justiça seletiva, porque o jovem de classe média alta, ele também infraciona, mas por ter mais contatos, por ter mais acesso aos melhores advogados, não vão parar no sistema socioeducativo e nem no sistema prisional, né? Sistema socioeducativo e sistema prisional no Brasil, eu costumo dizer que nada mais é do que a criminalização da pobreza. Só vai parar na tranca os pretos, os pobres e os periféricos. É um livro de uma autora chamada Michelle Alexander, que trata dessa questão do cárcere no contexto estadunidense, mas que é muito parecido com o que acontece no Brasil, né? O nome do livro é A Nova Segregação, que ela mostra que a segregação dos tempos modernos é o cárcere. E eu vejo isso no sistema socioeducativo, né? A gente vive, como diz o Eduardo Tadeu, do Facção Central, um grupo de rap famoso, né? Hoje ele está em carreira solo, mas ele tem um livro chamado A Guerra Não Declarada na Visão de um Favelado, onde ele mostra, né, que a gente vive essa guerra não declarada, onde as principais vítimas são da classe trabalhadora, são pretos, são pobres, são periféricos e, em especial, são jovens. A gente vive um verdadeiro extermínio da nossa juventude negra e um encarceramento. Muitos dos que ainda não foram vítimas dessa violência, ao ponto de perderem a vida, muitos foram parar no cárcere. E é isso que a gente percebe no sistema socioeducativo. Então, quando eu cheguei, já falando um pouco da minha vivência no sistema socioeducativo, quando eu cheguei no sistema socioeducativo em 2015, eu pouco conhecia sobre o sistema socioeducativo. O meu primeiro contato que eu tive com o sistema socioeducativo foi um ano antes, em 2014, por meio do convite de um professor que é uma grande referência para mim, professor Mauro Gleison. Na época, eu estava trabalhando na sede da Secretaria de Educação, na coordenação, na antiga, né, que não existe mais, antiga coordenação de diversidade, né? E o professor Mauro Gleison, ele trabalhava na coordenação de direitos humanos, era uma diferente para a outra. O professor Mauro, ele deixou a coordenação de direitos humanos e assumiu a supervisão da unidade de internação do Recanto das Emas, que é inclusive onde eu moro, né? Eu moro aqui no Recanto das Emas. Em agosto de 2014, ele me convidou
para ir fazer uma intervenção com um grupo de professores da Unire, né, da Unidade de Internação do Recanto das Emas, com o tema diversidade. Eu aceitei o convite e ali foi o meu primeiro contato com o sistema socioeducativo. Fiz um bate-papo com um grupo de professores. Ao final desse bate-papo, o professor Mauro Gleison me chamou para conhecer a unidade de internação como um todo. Eu fui até os módulos, tive contato com os meninos. E no final, quando eu já estava indo embora, o professor Mauro me chamou de canto e falou: Francisco, por que você não vem atuar aqui no sistema socioeducativo? Isso aqui é sua cara, você vai se apaixonar pela socioeducação. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E no início do ano letivo de 2015, teve um processo de remanejamento e eu assumi esse desafio de ir para o sistema socioeducativo. E acabei bloqueando uma carência na unidade de internação de Santa Maria, onde eu atuo até hoje. Então, meus primeiros, digamos assim, minhas primeiras percepções quando eu cheguei na unidade de internação de Santa Maria, né? Como eu disse, praticamente não tinha contato com o sistema socioeducativo, a não ser essa visita lá na Unire. Eu comecei a fazer aquele mapeamento daquela comunidade escolar que até então era novidade para mim. Então, foi um primeiro semestre ali de muita observação, de muita aprendizagem. E nesse, digamos assim, diagnóstico, nesse trabalho diagnóstico, eu tive duas grandes percepções. Quais foram essas duas grandes percepções? Foram duas percepções, na verdade, muito tristes. A primeira delas foi que eu percebi que os jovens que lá estavam, eles tinham perdido completamente a capacidade de sonhar. E isso foi muito triste, porque o que nos move enquanto seres humanos, né, o nosso combustível para a gente levantar e fazer qualquer coisa, são os nossos sonhos, né? A ânsia de tentar concretizar, realizar os nossos sonhos, seja eles quais forem. E eles tinham perdido essa capacidade. A segunda grande percepção, aí já dentro do meu componente curricular, que é a história, foi perceber que os jovens que lá estavam, eles não se viam nas histórias contadas nos livros didáticos, mas eles se viam nas histórias narradas nas letras de rap. E para mim foi muito compreensível isso também, porque na minha época de estudante eu também tinha essa dificuldade. Por exemplo, a gente está falando sobre a questão racial no Brasil, né? Sobre o 13 de maio. Comecei minha fala fazendo essa reflexão. E eu passei 4 anos dentro de uma faculdade de História que eu pouco aprendi sobre a história e cultura africana e afro-brasileira. Eu tive uma única matéria que foi uma matéria optativa, nem obrigatória era. Então, é um currículo totalmente eurocentrado. Isso estou falando na minha graduação, mas no meu ensino fundamental e médio também, quando se falava de África, por exemplo, era só de grilhões, pelourinhos, só de sofrimento, não falava de todo avanço tecnológico, produção científica, medicinal da população negra, né? Então, mostra aí que o nosso currículo eurocentrado e valorizando sempre as produções europeias e invisibilizando a população negra. Então, quando você vai para um ambiente que majoritariamente os jovens se autodeclaram negros e negras, são todos moradores de periferia, primeiro que o currículo tradicional, né, ele já não contempla, já não dialoga com a realidade desses jovens. São jovens também que passaram pelo ensino regular e que, por algum motivo, abandonaram a sua escolarização. Muitos dizem que evadiram, né? Na minha ótica, eu nem gosto de usar essa palavra, porque eu sei que a maioria deles não evadiu. A maioria deles, muitas vezes, foi expulso, talvez não com a canetada do diretor, mas expulso de uma forma indireta, por não se sentirem acolhidos e acolhidas no ambiente que era para acolhê-los, né? E eu posso citar vários exemplos dessa situação aqui nesse nosso bate-papo. Certo? Então, eu precisava fazer algo diferente. É interessante a gente falar também que você atuar no sistema socioeducativo, no núcleo de ensino, né, como professor, ele é muito diferente de você atuar na escola regular.
Você planejar uma aula para o sistema socioeducativo é completamente diferente de você elaborar uma aula para o ensino regular. Porque você precisa planejar a sua aula de modo que você consiga atingir a mente e o coração daquele adolescente naquele momento. Porque você não sabe se no próximo encontro ele vai estar contigo. Porque a rotatividade lá é muito grande. Você entra numa turma hoje, você entra nessa mesma turma na semana seguinte, ela já não é mais a mesma turma. É uma turma completamente diferente, porque alguns alunos já saíram de lá porque terminaram de cumprir a sentença, outros estão chegando para começar a cumprir a sentença, alguns mudaram de turma ou de turno por conta de problema de convivência. Então, primeiro, é impossível você ser conteudista, porque não tem como você dar sequências no conteúdos, porque você dá uma aula hoje e o aluno está chegando hoje, e ele não pegou a aula anterior, que de repente era pré-requisito, entende? Então, você tem sempre estar retomando ao começo, e aí você nunca caminha com os conteúdos. Então, a minha estratégia, eu elaborei uma metodologia na qual eu tento abordar algo que seja significativo para eles naquele momento. Então, cada aula ela aborda um tema que não necessariamente é pré-requisito para a aula seguinte. E qual foi a minha estratégia? Utilizar os eixos transversais do currículo em movimento da educação básica aqui do Distrito Federal, que são direitos humanos, diversidade e sustentabilidade. Então, eu planejo minhas aulas pegando um recorte dentro de algum desses eixos e utilizando o RAP como ferramenta pedagógica. Como que funciona essa minha metodologia? Vamos pegar, por exemplo, o eixo diversidade. Dentro do eixo diversidade, eu posso, por exemplo, falar sobre a questão racial no Brasil, né? Que eu iniciei minha fala, inclusive, falando sobre isso. E aí, eu utilizo o rap como pretexto para iniciar esse debate, né? Então, sobre a questão racial no Brasil, eu posso utilizar, por exemplo, um videoclipe dos Racionais MCs, o Negro Drama, ou posso utilizar, por exemplo, Carta Mãe África, do Gog, que é um rapper aqui de Brasília, né, o poeta do rap nacional. Se eu for falar sobre, ainda no eixo de diversidade, se eu for falar sobre violência contra as mulheres, feminicídio, eu posso utilizar o videoclipe Rosas, do Atitude Feminina, que é um grupo de rap lá de São Sebastião, que aborda essa temática da violência contra as mulheres, feminicídio, etc. Se eu for falar sobre prevenção aos comportamentos autodestrutivos, que é muito comum no sistema socioeducativo, né? Lá é um local de muito sofrimento, tem muita automutilação, muita tentativa de suicídio, ideação suicida. Então, a gente pode utilizar, por exemplo, o Amarelo, do Emicida, né? Então, eu sempre abro minhas aulas com rap, pode ser um videoclipe, pode ser só a música, com os meninos acompanhando a letra, e a gente inicia o debate, eu vou enriquecendo ali o debate com alguns conteúdos, sempre buscando as vinculações históricas, que é o meu componente curricular, para aumentar o repertório deles, né? Poder de argumentação e etc. E no final eu deixo eles muito à vontade para manifestarem o que eles conseguiram absorver das aprendizagens na linguagem que eles se sentirem mais à vontade. Então, muitos se expressam por meio de desenhos, outros por meio de redação, alguns por meio de poesia e uma grande maioria por letra de rap, né? Então, como que surgiu essa metodologia, né? É interessante falar sobre isso também. Eu costumo dizer que não fui eu que escolhi o rap como ferramenta pedagógica, mas foram os próprios estudantes. Eu talvez tenha sido o cara que teve a sensibilidade de, como diz Paulo Freire, perceber que eles não são copos vazios, que eles carregam letramentos com eles e com elas que muitas vezes nós, professores, não carregamos. E eles carregavam e carregam esse letramento das ruas, do rap, da cultura hip hop. E o que eu fiz talvez foi amplificar essa potência que eles já carregam com eles. Amplificar. E isso deu um resultado muito bacana, porque o envolvimento deles foi de imediato, né? Quando é alguma coisa que eles se identificam,
que faz parte da realidade deles, e eles sendo protagonistas ali, e isso faz com que eles tenham mais envolvimento, né? Se sintam partícipes, tenham mais carinho com o projeto. E aí acabou surgindo o nome, né? Projeto Rap, em alusão ao gênero musical rap, né? Que é o RAP, é uma sigla, né? Do inglês, Rhythm and Poetry, que significa ritmo e poesia. A gente ressignificou essa sigla, né? O RAP, aí já trazendo um pouco de Paulo Freire, né? Nosso mestre maior, como o R sendo ressocialização, o A sendo autonomia e o P protagonismo. Então a gente começou dessa forma. Eu vendo essa potência deles, eu falei, cara, isso não pode ficar perdido, a gente tem que dar uma visibilidade para essas produções. Tinha estudante que chegava lá e me mostrava 20 letras de uma vez. E eu comecei ali pegando instrumentais de rap na internet mesmo, né? Baixando instrumentais, que a gente chama de beat, de base, né? Na linguagem do rap. E eles pegavam, botavam lá no meu notebook para eles o instrumental, e eu tenho um certo letramento musical também, porque eu já fui DJ, né? Eu, com 12 anos de idade eu já era DJ, então tenho um certo letramento musical, dava uma noção para eles de tempo, né? E etc. E eles começaram a cantar em cima desses instrumentais, né? Eles pegavam o meu pincel, fingia que era o microfone a princípio. E eu, como produtor cultural, a gente foi costurando algumas parcerias, né? Então, o rapper Heitor Valente é um dos fundadores, né? Eu sou mentor intelectual, mas o Heitor Valente é um dos fundadores do projeto. Ele que começou esse processo de musicalização das letras que os meninos produziam. É bom dar os créditos para a professora Nina Pedra, que é uma professora de teatro, que ela não está mais lá na Unidade de Internação de Santa Maria, né? Hoje ela dá aula em Valparaíso, mas ela também é uma das fundadoras do projeto. Ela fazia todo o trabalho de expressão corporal com os adolescentes, para eles se soltarem também, né? Porque lá é um local não é só de silenciamento das vozes, é um local de silenciamento dos corpos também. Os meninos andam o tempo todo com a mão para trás, cabeça baixa, né? Então eles têm essa dificuldade de se expressar corporalmente. A Nina Pedra fazia todo esse trabalho, né? E os professores de artes que estão lá até hoje deram continuidade a esse trabalho da professora Nina, né? De expressão corporal. A gente começou a desenvolver várias atividades. Começamos a promover saraus, a gente faz sarau lá uma vez ao mês, a gente já teve 30 edições do nosso sarau, que o nome é Dá a Voz, né? E o sarau, outra grande companheira aí que iniciou o projeto com a gente, também é uma das fundadoras, a pedagoga Luana Eusébia, que é rapper também, faz parte de um grupo de rap aqui de Brasília chamado Donas da Rima. Ela que teve a ideia da gente começar a fazer esses saraus, e enfim, os primeiros saraus a gente contou muito com a força dela, né? E hoje ela está atuando em outros espaços, mas ela também foi partícipe do parto, digamos assim, do projeto Rap, né? E o projeto foi ganhando corpo, assim. Hoje a gente tem várias ações, além do Sarau da Voz, né? Que é uma vez ao mês que a gente as edições, né? Acontecem uma vez ao mês. A gente tem um cine debate chamado Raciocine, que a gente traz, em especial, curtas-metragens, de preferência produções feitas por produções fílmicas, né? Feitas por pessoas da periferia, né? Para dialogar com a realidade de vulnerabilidade social dos jovens que lá estão. Então, a gente tenta trazer produções fílmicas produzidas pela galera da periferia e com temas que sejam relevantes para esses jovens. Então, esse cine debate ele costuma acontecer uma vez por bimestre. Nós temos também uma roda de conversa chamada Abre a Roda. O Abre a Roda também é nesse sentido de estar sempre entrando mais pessoas, né? E somando aí no debate. E o Abre a Roda também tem esse mesmo perfil, da gente sempre estar trazendo pautas e demandas que sejam significativas para eles e para elas,
e com pessoas que tenham também essa vivência de periferia, né? E o nosso grande culminância, que é o nosso festival de música. Nós já tivemos 5 edições do nosso festival de música. A gente só não teve no primeiro ano de projeto, 2015, porque ainda estava tudo muito incipiente, e no ano de 2020, por conta da pandemia. Mas a nossa última edição aconteceu em 2021, a 5ª edição, e a gente já está com a próxima edição marcada aí para o dia 8 de julho, 6ª edição, no qual a gente está trabalhando, toda a edição a gente trabalha um tema, né? Nessa edição a gente está trabalhando o tema Mulheres Inspiradoras, inspirado em uma mulher inspiradora, que é a professora Gina Vieira, que ela tem um projeto com esse nome, Mulheres Inspiradoras, que já virou uma política pública e que várias escolas reproduzem esse projeto, né, nas escolas públicas do DF. E a gente também resolveu replicar o Mulheres Inspiradoras, mas dando uma ressignificada para deixar no formato que é atrativo para os meninos, né? E para as meninas. Então, a gente está trabalhando com eles as mulheres inspiradoras do rap, do movimento hip hop. Então, eles estão produzindo letras com esse tema. Está saindo muitas produções bacanas, inclusive. A gente vai trazer uma rapper lá de São Paulo para fazer a abertura do nosso festival, a rapper Lívia Cruz. E vai ser um evento todo protagonizado, as juradas, a mestre de cerimônia, vão ser todas mulheres. Vai ser bem bacana. E fruto dessas produções dos adolescentes, a gente já tem 3 livros lançados, né? Nós temos 4 CDs lançados também. Então, temos vários videoclipes no nosso canal do YouTube, várias produções, temos curta-metragem, 2 documentários. Então, tem muita produção, né? Tudo que eles fazem, eu costumo dizer que nada fica perdido. Quando é letra de música, a gente faz o processo de musicalização. Quando não é letra de música, quando é desenho, redação, poesia, seja lá o que for, a gente compila tudo e lança por meio de livro, né? Como eu disse, já foram 3 edições, nós já temos material para estar lançando o nosso 4º livro. Estamos no momento de sistematização, né, para poder lançar o nosso 4º livro. E temos produções aí também sendo feitas para o nosso 5º CD. Então, o projeto ele vem passando por um processo de reconhecimento desde 2017, né? No ano de 2017, a gente ganhou o prêmio Itaú Unicef Etapa Local. No ano de 2018, a gente ganhou o mesmo prêmio Itaú Unicef nas etapas local, regional e nacional. E aí foi quando deu um grande boom no projeto, porque a gente ganhou um aporte financeiro robusto, né? R$ 270 mil a gente recebeu, que a gente pôde estruturar, colocar equipamentos de som, que antes a gente pegava tudo emprestado da família Hip Hop lá em Santa Maria para poder realizar os saraus. A gente adquiriu nossa estrutura de som, equipamento de mixagem, masterização, câmera fotográfica profissional, né, para a gente fazer nossas imagens, nossos vídeos, notebook, enfim, controladora, enfim, tudo que a gente precisa para dar seguimento no projeto. Então, e foi um momento de muita visibilidade também, e foi muito interessante, porque a gente conseguiu pautar positivamente o sistema socioeducativo. Porque quando a gente olha para a mídia comercial, ela só retrata o sistema socioeducativo quando acontece uma tentativa de fuga, uma rebelião, um caso de suicídio ou algo do tipo, só pautas negativas. E não mostra que lá tem jovens extremamente talentosos, que têm profissionais que realizam um trabalho de excelência, né? E essas pautas negativas acabam reforçando, principalmente por meio dos programas sensacionalistas, uma imagem errônea sobre os adolescentes que lá estão, né? No imaginário social, está enraizado que lá dentro tem meninos e meninas problema, e eu costumo dizer que eles não são meninos e meninas problemas, são meninos e meninas com muitos problemas. No imaginário social está enraizado que lá dentro tem meninos e meninas violentos e violentas, e eu costumo dizer que lá não tem meninos e meninas violentos e violentas. Mas sim, tem meninos e meninas que sofreram várias formas e sofrem várias formas de violências, no plural, desde os primeiros anos de vida, em especial que a gente chama na mediação social de violência estrutural, né? A violência promovida pelo próprio Estado.
que é a ausência ou precarização na oferta dos serviços fundamentais: saúde, educação, emprego, moradia, renda, saneamento básico e por aí vai. Que é o caso dos jovens que estão lá de extrema vulnerabilidade social. Tem jovens lá que não recebem visita, por exemplo, não tem um familiar para receber visita, ou às vezes tem familiar, mas o familiar não tem dinheiro para pagar a passagem para ir visitar. De tão precária a situação. Nós temos jovens que a família toda está envolvida na economia do tráfico e muitas vezes estão também na tranca, no sistema prisional, os familiares. Né? Então, é esse o perfil de jovens que a gente atende. E hoje também, depois dessas premiações, né, depois do prêmio Itaú Unicef, quando eu falei, 2018, a gente continuou esse processo de reconhecimento. No ano de 2019, a gente teve um videoclipe lançado chamado 18 Razões pela Não Redução da Maioridade Penal, que foi um videoclipe que teve grande repercussão. Ele foi exibido no 52º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro e foi o mais aplaudido, sem falsa modéstia. Né? No mesmo ano, os jovens atendidos pela gente, né, os egressos, que já cumpriram pena, mas que continuam sendo acompanhados pela gente, foram convidados pelo Conselho Federal de Química para realizar uma campanha em homenagem aos 150 anos da tabela periódica. E a gente produziu uma música chamada Rímica, né, Rima com Química, e essa campanha publicitária teve uma repercussão nacional, né, por meio das redes do Conselho Federal de Química. No ano de 2020, a gente ganhou um prêmio com curta-metragem Sobrevivendo no Inferno, lá na Rússia, chamado Ring of Peace. Ele está disponível aí também, esse curta-metragem, no nosso canal no YouTube. E no mesmo ano de 2020, a gente recebeu também o selo de práticas inovadoras na educação pública do Distrito Federal. E eu fui indicado entre os 50 melhores professores do mundo pelo Global Teacher Prize, que é considerado o Nobel da Educação. 2021, como a Gisela falou, a gente também recebeu algumas premiações, o Cine de Expressão, o Cultura Brasília 60, o Brasília, o BSB 2060 também, né? E tudo isso colaborou ainda mais para a gente pautar positivamente o sistema socioeducativo e mostrar que esses jovens, eles não são o problema, eles são a solução. Hoje o Projeto REP, para finalizar, né, para a gente dar tempo para as perguntas também, ele atua por meio de um tripé, né? Hoje a gente faz um trabalho preventivo nas escolas regulares. Então, antes da pandemia, por exemplo, eu visitei mais de 70 escolas fazendo esse trabalho preventivo, porque a gente entende que é preferível a gente evitar com que o jovem entre no ciclo infracional do que tentar retirá-lo desse ciclo depois, porque é muito mais difícil. É muito mais difícil romper o ciclo infracional depois que o jovem já entrou. Então, a gente faz esse trabalho de prevenção nas escolas regulares, né? Em especial nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio. Esse trabalho de preventivo ele ficou um pouco parado por conta da pandemia, mas a gente retomou agora em 2022. Eu tive, por exemplo, no IFB da Estrutural, no dia 6, na abertura do semestre letivo lá. Agora, dia 25, eu estou agendado de ir lá no SED 10 de Taguatinga, bater um papo com os adolescentes, então a gente está retomando esse trabalho. Então, o tripé é esse: o trabalho de preventivo nas escolas regulares, o trabalho de ressocialização feito na unidade de internação de Santa Maria, e a terceira parte do tripé é justamente o acompanhamento de egressos, que talvez esse seja o trabalho mais relevante, porque uma coisa que a gente veio percebendo, atuando no sistema socioeducativo, é que não existe uma política pública eficaz de acompanhamento de egresso. Então, a gente sentiu a necessidade de tapar minimamente esses buracos que o Estado está deixando. Porque, utilizando até a linguagem dos adolescentes, quando eles estão lá,
na unidade de internação, a gente até consegue pesar na mente deles, né? Consegue passar algumas coisas para eles, e eles conseguem absorver essas coisas, esses valores. Mas quando eles saem, é meio que o 13 de maio, meio que a falsa abolição, saca? Eles não têm nenhuma política pública para acolher eles aqui fora. Então, eles voltam para o mesmo ciclo de violência, para o mesmo ciclo de negação de direitos que eles estavam inseridos anteriormente. Então, a gente sentiu essa necessidade de acompanhar, de fazer esse acompanhamento de egresso. Então, a terceira parte desse tripé é o acompanhamento de egresso. E a gente vem conseguindo ter um sucesso muito bom com esse acompanhamento. A gente vem inserindo jovens na cena do hip hop do Distrito Federal, participando de batalhas de rima, de slam de poesia, de saraus, de simpósios, de seminários, de campanhas publicitárias, de festivais de música, né? Então, colocando eles dentro de um ciclo virtuoso, próximo de referências positivas e, acima de tudo, conseguindo também promover renda para eles, porque essas atividades elas são remuneradas. Inclusive, o próprio Projeto Rap, hoje, a gente consegue remunerar eles. Nos saraus que a gente realiza todos os meses, a gente leva os egressos para retornar na unidade, mas não mais como interno, mas como um egresso ressocializado, que vai lá mostrar sua arte, receber um cachê, sendo valorizado pela sua arte, e ainda servir de referência positiva para aqueles jovens que ainda estão em processo de ressocialização. Então, talvez esse seja a parte mais bacana, assim, que mais me alegra nesse processo todo, sabe? Você tem ideia, principalmente entre as meninas, o resultado é muito eficaz, né? De 2015 para cá, todas as jovens que a gente acompanhou nesse trabalho de acompanhamento de egresso, só uma reincidiu no ato infracional. Então, a gente tem um aproveitamento, digamos assim, de quase 100% entre as meninas. Com os meninos, o sucesso não é tão grande quanto com as meninas, né? Os meninos eles estão mais enraizados, até culturalmente falando, na vida infracional, né? Então, é mais difícil romper esse ciclo com os meninos, mas a gente vem conseguindo também um sucesso muito grande, muitos jovens estão participando das atividades com a gente, e estão há bastante tempo aí já longe da vida infracional, já com seu emprego, tendo ali o rap também e as atividades culturais como uma fonte de renda, uma renda complementar, certo? Eu queria, para finalizar minha fala, dizer isso, gente, que para a gente olhar esses jovens como, de fato, a solução e não como o problema. Tenho certeza que se esses jovens tivessem todos os direitos fundamentais que está na nossa Constituição, que está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, assegurados, a gente não teria tantas unidades de internação, tantos presídios no nosso país, né? Hoje a gente tem a terceira maior população carcerária do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Então, mostra que esse nosso modelo de tolerância zero, que começou lá na década de 90, é um modelo falido, né? Que foi vendido como uma solução, que é trazer uma sensação de segurança para a população, mas que na prática não se efetivou, né? Pelo contrário, da década de 90 para cá, a população carcerária só vem crescendo, juntamente com a sensação de segurança. Então, a gente tem que mirar nos exemplos que estão dando certo, né? Que é justamente os países que investiram no estado de bem-estar social. Esses países, sim, estão conseguindo trazer uma sensação de segurança para a sua população, né? A Suécia, por exemplo, no ano de 2014, fechou 4 presídios por falta de detento. A Holanda, 2 anos antes, 2012, fechou 8 presídios por falta de detento, né? Eles têm a fórmula mágica da paz, como dizem os racionais? Não, mas eles souberam direcionar suas políticas públicas, né? Em vez de investir na tolerância zero, investiram no estado de bem-estar social. Estão colhendo os benefícios dessa política hoje, né? Lá, nesses países nórdicos,
o filho do trabalhador e do patrão frequenta a mesma escola, que é uma escola de qualidade. O filho do patrão e do trabalhador frequenta o mesmo hospital, que é um hospital de qualidade. Todo mundo tem emprego, renda digna, moradia, saneamento básico. Então, para que um jovem vai se tentar pela vida infracional se ele tem todos esses direitos assegurados, né? Então, eu, como mediador social e promotor da cultura de paz e dos direitos humanos, eu afirmo categoricamente que não existe paz sem justiça social. Então, a gente precisa lutar para que haja justiça social no nosso país, que aí sim a gente vai ter uma sensação de segurança, vamos ter mais direitos e menos grades. Essa é a solução, como diz a música 18 Razões, que eu quero, para finalizar, exibir o videoclipe para vocês, que é um videoclipe que eu tenho muito carinho, porque todo o processo de produção foi protagonizado por esses adolescentes. Eu fiz uma oficina com eles para falar sobre o tema não redução da maioridade penal. No final dessa oficina, a gente produziu uma letra coletiva. O rapper Sandrox, que era arte educador do projeto, fez todo o trabalho de produção musical, né? O Sandrox, infelizmente, não está mais entre nós, ele faleceu, fez um ano agora, né? Dia 27 de abril fez um ano que ele nos deixou vítima da Covid. Então, até por isso eu tenho muito carinho, né? Por esse videoclipe também. E o legal é que os jovens protagonizaram todas as etapas, né? A gente estava ali só como facilitadores, então toda a montagem de roteiro, captação das imagens, edição do vídeo, tudo foi protagonizado por eles. A gente estava ali só auxiliando, mostrando como manusear uma câmera, como mexer num programa de edição, como montar o roteiro, mas eles protagonizaram todas as etapas e o resultado ficou belíssimo. Eu queria exibir para vocês agora, né? Eu não tenho muita familiaridade com o Zoom, né? Eu costumo usar mais o Google Meet, então vou pedir auxílio aí da Daniela. Como é que eu faço aqui para compartilhar minha tela aqui, Daniela? Você pode me auxiliar, por favor? Francisco, Oi. você está vendo aí um quadradinho verde Sim, embaixo? com a setinha para cima. Esse? Isso. Aham. Você Ok. já está com o vídeo pronto? Tá no YouTube aqui, tem uma tela do YouTube aqui. Tá. Aí então Eu você clico? deixa aberto a tela do YouTube. Você vai compartilhar. Quando você vê a sua tela do arquivo do YouTube, você clica nela. Tá. Deixa eu só ver aqui. Só um instante. Tá. Meio que eu tô apanhando um pouquinho, mas eu chego lá. Tá, fica tranquilo aí. Tá, vamos lá. Acho que agora vai dar certo. Quer ver? Vai dar certo. Só organizar aqui o vídeo direitinho. Tá. Canal. A tela compartilhou com vocês? Daniela, a tela está compartilhada com vocês ou não? Tá sim. Tá, então vou soltar aqui o videoclipe. Educação de qualidade mínima é igual a presídio de segurança máxima. Sérgio Vaz, 18 razões. Pega a visão. Você não pode me ver, mas pode me escutar. Então preste atenção no que eu tenho pra falar. Diminui maioridade, não é a solução. 18 razões pela não redução. Você não pode me ver, mas pode me escutar. Então preste atenção no que eu tenho
18 razões pela não redução. Aos 12 anos respondo pelos meus atos. Cometi um erro e fui responsabilizado. Cumprindo minha sentença, unidade de internação. Esse papo de igualdade sei que não existe não. O ECA com medida socioeducativa. Unidade de internação te oferece vida bandida. O ambiente deveria ser de reeducação, mas a estrutura que eu vejo mais parece uma prisão. Querem mudar as leis, mas não cumpre as que existem. Vamos cobrar do Estado e de todos que se omite. Diminui maioridade, não reduz a violência. O que vai acontecer é triplicar a residência. O sistema prisional já é superlotado. Somos o terceiro país com mais encarcerados. São mais de 500 mil na escola do crime. Que não recupera ninguém, só maltrata e oprime. Eu vejo muito passando no balanço geral. Quem tem menor apreendido no centro da capital. Menos 1% estão na vida bandida, contrariando o que diz programa sensacionalista. Não podemos fazer a exceção virar regra. Cada Ibope por Atena e por DF além. Tratar o efeito e não a causa é uma contradição. Mais direito, menos grátis, essa é a solução. Jogo imaginal não surge do acaso. Ele é o fruto da ausência e da omissão do Estado. Pro governo é mais fácil prender do que educar, transferindo o problema ao invés de melhorar. Me olhe como não e não como vilão, pois minha geração é o futuro da nação. Estado penal em um país desigual é panela de pressão que estoura no final. Somos vítimas e não autores de toda violência. A tendência é piorar com a política de ausência. Reduzir maioridade, traz insegurança e medo, recrutando as crianças cada dia mais cedo. Você não pode me ver, mas pode me escutar. Então preste atenção no que eu tenho pra falar. Diminui maioridade, não é a solução. 18 razões pela não redução. Você não pode me ver, mas pode me escutar. Então preste atenção no que eu tenho pra falar. Diminui maioridade, não é a solução. 18 razões pela não redução. Então é isso. É parceiro, já sabe. Para ter mais. Opa! Olá, professor Francisco, que maravilha! Então, espero que tenham gostado aí. Estou à disposição para também agora a gente continuar o bate-papo aí, aberto às perguntas, aos questionamentos, enfim. Nossa, que bacana, professor, gostei muito, né? Você me disse aí uma frase que acho que é a pura essência. Não existe paz sem justiça social, né? E cada vez mais a gente precisa entender isso e trabalhar também as questões das políticas públicas, né? Ontem eu estava falando sobre como que o Estado, né, ele está em retrocesso. Nós identificamos assim, um verdadeiro descompasso, né, professor Francisco, com as ações, as atitudes, as atividades que envolvem direitos humanos, inclusão, e é necessário a gente fazer essa reflexão, é necessário a gente entender essas dificuldades e discutir, debater. E é importante quando você traz esse projeto REP para a gente entender, né, de como ele foi pensado. A Verônica está aqui dizendo no bate-papo, ressocialização é super importante. A Amanda também disse, palestra enriquecedora. Então, eu penso que, nesse momento, professor Francisco, a gente só tem a agradecer, né, de você estar aqui com esse espaço, trazendo todas essas suas ações, né? Você é um batalhador, um guerreiro, um ativista que vem ganhando espaço. Parabéns pelos seus prêmios, parabéns por ser esse promotor de cultura, a cultura que anda tão esquecida, não é verdade, professor? A cultura que anda tão abandonada. Então, eu penso que esse é o momento para a gente
entender melhor, né, como é importante a gente trazer isso, tentar resgatar, fazer esse resgate e trazer essas discussões, né? Então, eu quero agradecer em nome aqui do Centro Universitário DF, quero agradecer em nome do Grupo Cruzeiro do Sul Educacional e dizer que venha mais vezes, venha trazer os seus projetos, você é sempre um convidado muito especial para nós. Eu que agradeço mais uma vez o convite, né? E me coloco à disposição. Sempre que precisar, só gritar lá no WhatsApp que a gente atende de prontidão. Isso uma coisa que eu gosto muito de fazer, né? De fazer esse bate-papo e estar sempre levantando essa pauta dos direitos humanos, da diversidade. Eu acho que o projeto RAP ele é um casamento de educação e cultura, né? Tem uma frase da Fernanda Montenegro que eu me inspiro muito nessa frase, que ela diz que educação sem cultura é esqueleto sem musculatura, né? O que a É gente tenta verdade. fazer é dar uma musculatura ao nosso fazer pedagógico, inserindo um pouco de arte, de cultura. E eu acho que a educação e a cultura eles têm esse grande papel de promover a reflexão sobre todos os outros direitos que são negados para a gente, porque muitas vezes os jovens que sofrem com essa negação ou oferta precarizada dos direitos, eles acabam naturalizando isso e pensando que é assim mesmo, nunca vai mudar, e acaba entrando num conformismo, numa situação de inércia. A gente precisa despertar um pouco de sentimento de revolta mesmo, sabe? Para a gente conseguir transformar algo. Então, como diz o Paulo Freire, a educação por si só não transforma a sociedade, mas sem ela, tampouco a sociedade muda, né? É Perfeito. isso. É isso mesmo, professor. Então, queria agradecer a todos que ficaram por aqui conosco e muito obrigada, professor. Desejo sucesso aí nas suas ações, nas suas atividades e que o projeto RAP aí avance. Muito obrigada. Tchau, tchau, Obrigado, pessoal. Fê. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.